Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova, Shiryu Meg aqui, como é que vocês estão? E hoje vamos vídeo das techs e algumas dicas a mais, recomendação de piloto com Moon Rabbit. Já tô devendo esse vídeo tem muito tempo, mas é que eu já imaginei que esse mecha fosse atualizar, então eu tava esperando ele ser atualizado, ser buffado, se receber o reajuste para eu estar de fato fazendo esse vídeo, e é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Então curta, compartilha, inscreva no canal se você não é inscrito. Muito bem-vindo, se é a sua primeira vez aqui. Lembrando, recapitulando, que é sempre importante, porque sempre me perguntam isso. Tem vídeo de tech de outros mechas, tem guias de outros mechas, tem guias com todos os mechas, tier list também, de piloto, tem tudo isso aqui no canal. Tem umas playlists aqui no canal, mas só você dar uma pesquisada aí que você acha com facilidade, beleza? Já tem tudo aqui, meu parceiro. Só procurar. Então, vambora para a reviewzinha do Moon Rabbit de Guia das Techs. Primeiramente, vamos aqui. Eu já tinha mostrado essa tech aqui desde quando eu fiz o vídeo dela de como jogar, que vai ficar aqui no cartãozinho. Se você quiser vai lá e depois volta aqui, mas assim, um vídeo é meio que complementar ao outro, né? Então, assim, esse primeiro aqui eu não mudei muita coisa, na verdade eu não mudei nada. É a única build que se manteve a mesma, cara. Que essa build aqui é muito mais focado a lutar média, curta alcance, tá ligado? Tentar ser agressiva mais, ganhar brecha, ganhar espaço, ir batendo com ela, tentando sempre flanquear o inimigo, de médio e curto alcance, bater, recuar, bater, recuar, bater, recuar, bater, recuar. Então é uma build muito boa, que eu particularmente estou gostando muito de jogar com ela em todos os modos de jogo, principalmente no Iron Arena, beleza? E sempre quando eu jogo com essa build aqui dela, de techs, eu uso com essa configuração aqui de módulos, priorizando o Core 1, tá ligado? Eu uso esses aqui priorizando o Core 1. De vez em quando, assim, pá, eu acabo botando Passage of Time, né, que vai aumentar um pouco a recuperação da arma secundária, da arma primária dela quando ela estiver no modo voo, mas no geral, quando eu uso essa build aqui de techs, eu uso isso daqui. Beleza? Então vamos para o segundo módulo. O segundo não, deixa eu voltar aqui no primeiro que eu esqueci de falar uma coisa importante. Alterações nessa build. O que a gente pode fazer de repente às vezes para se adequar mais à skill de piloto que você tem, a sua jogabilidade, ou de repente alguma necessidade mesmo que você queira fazer. No lugar do Engine Bust, no lugar do Engine Bust a gente pode estar colocando assim, se for jogar Battle Royale, pode botar Defense, o Impact Armor, né? O Encantamento Shield também serve. E não, é só esses mesmo. Se for substituir o Engine Bust, eu super recomendo botar um desses três aqui. Se for jogar Battle Royale, recomendo muito mais botar o Defense, mas todos esses funcionam. Isso a gente vai ver mais na frente, né? Mas, por exemplo, se você for botar a skill da Vita, esse daqui é bem melhor, que vai combar mais, tá ligado? Que tem recuperação de shield, mais shield, é um combo legal com a habilidade da Vita, mas esse aqui é o padrão. Se for fazer essa alteração, faça o que eu fiz. Agora, o modo Plan 2 aqui com ele é mais focado, focado para ser mais versátil, sabe? Para você conseguir desempenhar tanto um papel de perto, batendo, quanto ter muita facilidade também de longe, batendo, tá sempre entrando no modo fada, batendo e recuando, tá ligado? Sempre ganhando espaço, ganhando brecha, mas focando em recuperação de combustível. Então é por isso que eu vou ter aqui basicamente todas as techs de recuperação de combustível, porque isso aqui vai aumentar muito a sua mobilidade. Então, assim, mesmo voando no alto, a gente vai conseguir ser mais constante em batalha, porque, assim, pra gente conseguir usar a arma no modo voo, a gente tem que ter combustível, né? A gente não consegue entrar no modo fada sem combustível. Então a recuperação de combustível acaba sendo bem importante, não só para bater de longe, né, mas para também se manter em movimento. Então essa build aqui eu considero ela a mais versátil, tá ligado? Que a gente vai conseguir impactar muito de perto, tanto de longe, mantendo velocidade, voando e tudo mais. Se for mudar alguma coisa aqui, tipo assim, Shiryu, é muito versátil para mim, eu quero de repente jogar mais a curta distância, para encurtar a distância, para, sei lá, conseguir sobreviver mais. Então assim, no lugar do Current Power Supply, ou você também pode mudar aqui no lugar do Improved Fuel Tank, um desses dois, você vai escolher um para substituir. No geral eu faço isso com o Improved Fuel Tank. E qual que eu substituo? Basicamente
as mesmas que a gente viu anteriormente, sabe? Se for jogar Battle Royale Defense, todos os outros modos de jogo você pode estar colocando um Impact Armor, Encantamento Shield, e também o Self-Respawn Tonight, porque o Self-Respawn Tonight, como ele tem mais shield para dar pra gente, e também um pouco mais de roubo de vida, a gente pode fazer, vamos assim, trocas mais safes, mesmo de longe, sabe? A gente pode causar um pouco de dano no inimigo, recuperar a vida, depois causar um pouco mais de dano. Então, às vezes, para luta prolongada ou para uma explosão de dano muito rápido, acaba sendo muito bom para quem quer jogar, tipo assim, um pouco mais defensivo e até agressivo também, tá ligado? Então, Self-Respawn Tonight é uma boa. Então, recapitulando, se for trocar alguma coisa, troque o Power Current Supply ou Improved Fuel Tank e substitua por Defense, Impact Armor, Encantamento Shield ou First Response Tonight. Lembrando que Defense só bote se você for jogar Battle Royale, beleza? Agora, o modo Plan 3, ele é full focado no modo fada, tá ligado? Então todas as techs aqui que eu botei de ataque é focado a longa distância, belezura? Então é basicamente isso, não tem muito o que dizer aqui. Ah, só uma coisa aqui para voltar que eu acabei esquecendo de falar. No lugar do Assault Program, também pode substituir por Penetration Command, beleza? Eu esqueci de falar isso, mas porque dependendo de como você for jogar, né, você também vai conseguir impactar bastante de longe quanto de perto se acontecer alguma coisa. Mas vamos voltar aqui pro modo Plan 3. As techs são todas voltadas, assim, as techs já ofensivas, né, são todas voltadas para ataque a longa distância, e as techs defensivas, né, são a mesma coisa, focado em regeneração de combustível, porque voando a gente vai conseguir usar a arma primária dela, né? Então a gente precisa de ter muito combustível para maximizar o dano, para conseguir mais dano, para ficar de longe, né? Batendo, porque só voando que a gente consegue impactar com esse mecha à distância. E com essa conjunto aqui de build, o que eu recomendo colocar também é esse aqui. São esses módulos aqui que são focados mais no modo fada, que são todos muito bons para ele, tá ligado? E nessa situação, recomendo usar o Core 2, que como a gente vai estar de longe, não vai querer se expor tanto, a gente usa isso aqui. Agora, a única coisa aqui que eu posso recomendar para substituir, se você for substituir algo, no lugar de Hyperfire, também coloca o Penetration Command, que vai funcionar muito bem. Agora só um adendo aqui pro modo Plan 2, é que tipo assim, se aqui no modo Plan 2 se for jogar mesmo com ele, que é mais versátil, quais módulos você poderia usar, cara? Eu sinceramente acho que vai depender muito de como você vai querer se portar na partida, tá ligado? Eu, no geral, se você for jogar com o modo Plan 2, né? A única coisa que eu recomendo mudar é esse aqui. Botar todas essas techs aqui focando o modo fada, e esse aqui a cambalhota, porque é real muito bom, é muito bom mesmo essa cambalhotinha, que vai te ajudar bastante assim a manter distância, dar engage, dar desengage, para fugir, sabe? Para qualquer coisa, essa cambalhotinha vai ser muito bom. Então, voltando aqui, recapitulação geral. De novo, modo Plan 1, usa esse conjunto de módulo. Modo Plan 2, usa também esse mesmo conjunto de módulo, se for... Aliás, usa esse conjunto aqui de módulo, bota esse aqui para dar cambalhotinha, beleza? E o modo Plan 3, que é mais focado só no modo fada mesmo, usa todos esses aqui focando no Core 2, belezura? Agora vamos para os pilotos, que vocês sempre pedem recomendação de pilotos para jogar, aliás, habilidades de piloto, né, que sejam melhor para esse mecha. Então assim, na minha opinião, tem 4 habilidades que vão ser as melhores para esse mecha. 4 não, 3 habilidades que vão ser as melhores para esse mecha. Vai ser a habilidade do Cirrus, que aumenta o reload rate. A habilidade do Ron, principalmente se você estiver jogando com um modo Plan 1, né, que eu falei lá, pra você consegue dar mais cambalhota pelo mapa. E mesmo que se você não use o dash de só uma cambalhota curtinha, você consegue utilizar essa cambalhota curtinha muito mais vezes, o que te ajuda a fugir de várias situações ou a avançar também.
acaba sendo uma ferramenta muito versátil. E a habilidade do... Caraca, do Yutong também, cara, porque assim, é um mecha que consegue se manter muito tempo no ar, dando tiro, com muita facilidade, tá ligado? Então você vai conseguir maximizar muito o seu dano ao longo do tempo. Então acaba sendo uma habilidade muito boa pro Yutong. A habilidade da Vita também é muito boa, sabe? Ainda mais se você for combar com aquelas stacks defensivas, funciona muito bem. E agora, outras habilidades que, assim, são boas, mas na minha opinião não são, assim, ideal, tá ligado? É a habilidade do Shin. É muito bom pra fazer rotação no mapa e tudo mais, e em algumas situações de combate também ajuda bastante, que você vai ter move speed, assim, basicamente toda hora, então é legal. Não é, tipo assim, o ideal, mas é bom, funciona. A habilidade da Mobius funciona também, mas acho que muito é a mesma coisa que a do Shin, né? Mas acaba funcionando muito mais em Iron Arena ou em Team Deathmatch, tá ligado? Tem uma explosão de velocidade muito grande. A habilidade da Iori no Battle Royale também. E esse mecha tem muita facilidade de fugir, de dar kiteback, de recuar. Quem dá chase nesse mecha acaba sendo muito punido em algumas situações. Então essa habilidade é boa, porque você vai fugir, dando dano, e vai chegar um momento que muitas das vezes o adversário não vai querer te perseguir, e nesse momento você vai estar recuperando vida, tá ligado? Se o cara não for atrás de você, é um momento que você tem pra recuperar a vida, ou senão você só vai se distanciar de batalha e recuperar a vida, voltar pro combate, tanto faz. E a habilidade da Pastel de Flango, a Gilchong. É uma habilidade que basicamente funciona com todos os mechas, é uma habilidade muito boa, tá ligado? É uma habilidade coringa muito forte. Então tá aí. A habilidade da Joana, assim, no fim das contas, eu não acho que ela seja tão boa assim, porque a gente tem que conciliar muito tempo de recarga do mecha com combustível. Então, assim, não que seja ruim, se você estiver focando 100% no modo voo, até que vai valer a pena, mas eu acredito que a habilidade do Yutong vai te ajudar muito mais, porque esse mecha já tem muita mobilidade, e diferente, vamos dizer assim, do Andrômeda, do Rikeni, ele não necessita do voo para ter mobilidade, tá ligado? Então a habilidade do Yutong acaba se sobressaindo. E agora algumas diquinhas aqui rápidas e extras que eu não sei se eu falei no outro vídeo, mas se eu falei ou não, eu acho que é bom reforçar. Tem algumas coisas que eu acho super importantes, que como eu tava falando quase agora, né? Uma das coisas legais desse mecha é que a gente tem que saber administrar muito bem o combustível, porque sem combustível a gente não consegue voar, tá ligado? Então assim, quando a gente... Primeira coisa que eu vou falar. Quando você estiver no modo coelho, evita ficar pulando, tá ligado? Evita ficar pulando, porque de uma hora ou outra a gente vai querer fazer isso aqui, ó. Tá ligado? Então evita ficar pulando, porque quando a gente tá no modo coelho, é um momento que a gente tem pra recuperar nosso combustível. Então se a gente ficar pulando toda hora, pode acontecer alguma coisa e simplesmente a gente não ter combustível pra conseguir voar, pra conseguir escapar, pra conseguir dar dano de longe, sabe? Pra qualquer coisa assim. Então, tipo assim, tem que administrar muito bem a questão do pulo. Mas eu não tô dizendo também que é pra não pular, tá ligado? Se acontecer alguma coisa aqui, tipo assim, você pula mesmo, mas é aquilo. Tenha consciência de que você tem que saber muito bem administrar seus pulos para, se acontecer alguma coisa, você não acabar ficando sem combustível para entrar no modo coelhinho, tá ligado? E causar um terror nos caras. Outra coisa que também é super importante, eu já falei isso antes, mas enfim, de toda forma, acho que é importante ressaltar, sempre quando for mudar de uma forma para outra, cara, apertar o botão para carregar, tá ligado? Sempre apertar o botão para carregar, de uma forma para outra, sabe? Tá ligado? Porque assim, ó, aqui, carreguei, já voei aqui, ó, tô dando tiro aqui, já voltei aqui para uma forma normal, já tô dando tiro, já tenho corrida de novo, já tenho dash, aí volta pra cá, aí já tô com bala suficiente de novo, e continua nisso, tá ligado? Que aí você basicamente nunca vai parar de bater, e vai estar sempre com munição disponível também, tá ligado? Então, assim, não é uma mecânica muito difícil, mas é uma coisa importante a se fazer,
sabe? Porque, né, é importante administrar recurso pra gente conseguir voar. Porque da mesma forma que eu vou querer estar sempre, assim, com combustível de longe para bater, se acontecer alguma coisa e o inimigo estiver perto, vamos chegar ali próximo só pra ilustrar isso. Vamos dizer que chegou esse Firefox aqui perto da gente, tá ligado? Então, tipo assim, a gente vai querer ter combustível às vezes pra voar, pra ficar pulando aqui, ó. Por exemplo, assim, aconteceu alguma coisa, já voou, se afastou dele, foi pra longe, aí já foi aqui com o modo coelho, ó. E usa o modo coelho pra continuar fugindo, tá ligado? Coisas pra se distanciar do inimigo. E isso isso é meio que importante e básico do jogo, mas é muito importante pro Moon Rabbit ficar sempre de olho no inimigo. Isso é meio idiota de falar, né? Mas, cara, é muito importante você ficar de olho no inimigo que você tá lutando contra e prestar atenção na movimentação dele no dash. Porque, por exemplo, eu tô lutando aqui contra esse Arthur aqui. Ih, bigodaram o Arthur. Vamos dizer que esteja lutando com esse Arthur aqui, tá ligado? Ele chegou aqui perto de mim, eu vou voar, tá ligado? O Arthur ele vai usar o dash, ele vai usar a arma secundária. Então essa minha movimentação tem que ser se afastando do Arthur e sempre batendo. E quando eu chegar no chão, ó, eu já vou ter o dash de novo pra usar. Deixa eu tirar a câmera daqui, que aí acho que vocês conseguem ter uma noção melhor do tempo de recarga, tá ligado? Que é basicamente essa movimentaçãozinha aqui que a gente vai querer ter, ó. Chegou aqui, pá, bateu. Aí vai, ó, se afastando. Se afastando e isso voando. Aí já tá aqui, ó. Já pode correr de novo se você quiser. Ou também, na maioria das vezes, eu nem espero o combustível acabar, sabe? Eu raramente deixo o combustível acabar quando tá no mofado. Geralmente quando tá chegando aqui nessa barrinha vermelha, ó, aqui do lado, eu paro. A maioria das vezes, porque geralmente é o tempo ali que você já tá sem munição, ou que já tá... que as armas já tá carregando, tá ligado? Então é um tempo basicamente marcado ali. E quando você sai da forma assim, fada pra forma coelho, se tiver alguém perto de você, você ainda pode correr e dar alguns pulos, tá ligado? Então isso é importante. Que aqui, ó, por exemplo, aqui, eu vim aqui, pá. Aí se afastando aqui, ó, já saí, já botei pra carregar e meti o pé, tá ligado? Aí já tá correndo de novo, já vai aqui pro modo coelho. Aí já boto pra carregar, volta. Aí daqui a pouco o tempo ali já tá voltando. E é isso, gente. É basicamente, tipo assim, não... Esse mecha tem essas mecânicas chatas, mas é questão de costume. É sempre... É isso, conselhos básicos. Sempre tá indo de uma forma, indo pra outra. Sempre carregando, mantendo sempre a movimentação pra não ser um alvo fácil. E administrando combustível, tá ligado? Que é importante. Agora, a última coisa aqui pra falar com esse mecha, eu acho que eu já falei isso no primeiro vídeo, mas é super importante, é que esse mecha tem muita vantagem, que mesmo você, tipo assim, com cover ou inimigo sem contato visual com você, você consegue acertar ele, ó. Ó, o Arthur ali, ó. Vou mirar aqui nele. Tá vendo? Consigo acertar mais ou menos ali. Não tá sendo perfeito, né? Que eu tô errando aqui alguns tiros. Mas consigo acertar. Então isso é ideal, a gente ter essa noção de quando a gente quer mudar de uma forma para outra, ó. Que é o tempo que a gente consegue, vamos dizer assim, distribuir dano no inimigo. E ao mesmo tempo também recuperar um pouco do nosso combustível, para continuar batendo no alvo e tudo mais. Belezura? Eu acho que eu já falei isso no outro vídeo, mas assim, é um ponto muito importante dela que eu quero frisar, tá ligado? Que é um mecha muito bom, de perto e de longe, pelo incrível que pareça. De longe ele não causa tanto dano assim. Tem que ser muito bom de mira e encaixar os tiros certinhos. Por isso que a habilidade do Yutong acaba sendo muito boa. É um mecha que tem muita facilidade em chegar em lugar alto, sem necessidade de trampolim nem nada. Ele consegue maximizar o dano. Mas assim, é importante isso. Outra coisa também importante que eu não lembro se eu falei, mas acho que a última coisa que tem que falar com ela é assim, quando você for lutar com um alvo, principalmente se você estiver lutando com um alvo assim perto de você, é você tentar se manter sempre no ponto cego do inimigo, tá ligado? Sempre no ponto cego. O Firefox vai estar aqui tentando atirar na gente, girando de um lado pro outro, e a gente vai estar sempre tentando se movimentar pro lado cego dele,
beleza? Que vai ser, tipo assim, uma forma mais difícil dele acertar na gente, pode até acabar perdendo a gente do campo de visão e conseguindo maximizar mais o dano, meio que dibrar o cara mesmo encostado nele. Porque é uma coisa que eu reparei que a galera, não sei se é uma certa dificuldade, se o pessoal fica confuso, é realmente chato mesmo, tipo um Riken em cima de você girando e você perde ele de vista, é uma parada meio complicada de acompanhar. E esse mecha faz esse mesmo trabalho de cortar alcance, tá ligado? Quando você tá voando aqui, você conseguir se movimentar bem, você consegue deixar o inimigo meio confuso, mas lembrando, tentando sempre, se você estiver perto do inimigo, né, óbvio, tentar sempre se movimentar onde o inimigo não tem, ainda assim, tem dificuldade, né, de te enxergar. Tem, vamos dizer assim, tentar procurar o ponto cego do cara. E é isso. Beijos, curta, compartilha, inscreva no canal se você não é inscrito. E se você acha que tem alguma coisa aí que eu esqueci de falar, que eu não falei também no outro vídeo, né, de como jogar isso aqui, acrescentar, deixa aí nos comentários, que é sempre super bem-vindo, beleza? Beijos, se cuidem, curta, compartilha, inscreva no canal. Paz.